Glória a Deus. Vamos lá. Cadê o é bom? Acho que é bom para nós aí depois aí. Mas vamos compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. E o que eu vou compartilhar com vocês é fruto de algo que eu pude experimentar no comecinho de 2024. Como eu sempre estou viajando, nós separamos o primeiro domingo para poder estar na nossa igreja, ali participando do culto, da ceia, discipulando o ministério de louvor e adoração também. Mas eu me lembro que no primeiro domingo de 2024, nós fizemos a parte de louvor e adoração. E quando acabou aquele momento de louvor e adoração, eu me encontrei com a Priscila e eu senti algo queimando dentro de mim, que era a letra de uma canção, e que estava relacionada com a presença da glória, com o fogo da glória. E aí eu falei para a Priscila, Deus está nos dando uma canção, e quando a música ela é uma excelente ferramenta para se propagar uma mensagem. E eu falei assim, eu creio que o Senhor está nos dando, é porque eu creio que em relação, nesse sentido, da glória e do fogo, eu creio que é porque o Senhor também quer fazer com que nós, como igreja, voltemos a clamar por esse fogo, por essa glória. Voltemos a olhar com desejo realmente de realmente ansiar e querer mais dessa presença, para sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Daqui a pouco você vai saber qual canção que é. Mas falar sobre fogo é algo que realmente, como eu disse, queima no meu coração. Porque eu me lembro que quando o Senhor veio e me ativou, foi num ambiente de fogo da presença. 2001, eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu estava num workshop para músicos, e de repente então, a glória do Senhor veio com tanta intensidade. Não era questão de unção, era questão da presença. A unção é a habilidade que nós recebemos da parte do Senhor, do poder de Deus, para operar as mesmas obras que Jesus fazia na terra. Agora, e faz ainda, continua fazendo, mas a glória ela está relacionada com aquilo que Deus é. A sua santidade, o seu esplendor, a sua pureza, a sua magnificência, onde nós somos confrontados. E eu me lembro que nesse dia ele veio e algumas coisas começaram a mudar dentro de mim. E eu comecei a caminhar com o grupo Atmosfera de Adoração e ver tantas coisas sobrenaturais acontecendo. Ontem nós trouxe uma palavra falando sobre o perfume para Deus e o que as moscas mortas querem fazer, nos tirando do foco da presença do Senhor. Por isso que eu entendo também que uma palavra como essa, ela tem que ser direcionada aos corações também, entendendo a responsabilidade que nós temos de caminhar de acordo com a palavra de Deus, amando a santidade de Deus. Então, isso é algo fundamental para que possamos experimentar coisas que jamais imaginávamos que seria possível. Então eu fui gerado nesse período, e quando fala sobre fogo, não tem como eu não me lembrar da sarça ardente. A sarça ardente, aquela experiência que Moisés teve, aquele pastor que havia fugido do Egito, estava cuidando do rebanho, e de repente então a sarça, ela aparece, ela começa a pegar fogo, o fogo está ali, mas ela não é consumida. E é interessante porque quando eu olho esse momento do fogo da sarça, e Moisés tendo essa experiência, Moisés, como eu disse, ele estava cuidando do rebanho, e ele não tinha dimensão daquilo que Deus tinha preparado para ele, o que Deus iria fazer através da vida dele. Então quando a gente encontra esse momento então, onde ele tem essa experiência com o fogo da glória, a glória e o fogo, quando a gente fala de fogo e glória, e glória e fogo é a mesma coisa, porque quando ele teve aquela experiência com o fogo da glória naquela sarça, a vida de Moisés mudou para sempre. Então quando eu olho para o fogo da glória, aqui na palavra de Deus, eu também entendo que quando temos um encontro com o fogo da glória, nós somos ativados para algo que Deus tem para a nossa vida, que nós jamais imaginaríamos que seria possível. Irmão, o fogo, a glória, é algo essencial para todos aqueles que querem realmente viver coisas extraordinárias em Deus.
E Ele conta comigo e com você. Então, esse fogo é um fogo ativador. Eu creio nesse fogo. Aquele fogo que se manifestou numa coluna, ali conduzindo o povo e protegendo o povo do exército inimigo. Então, eu vejo para esse fogo da manifestação da glória de Deus, o fogo da glória do Senhor. Então eu começo a perceber também que esse fogo ele nos conduz. Ele nos conduz diante daquilo que o Senhor tem planejado para a vida de cada um de nós. Então é essencial que eu e você nos relacionemos com o fogo da glória, com a presença e a glória do Senhor. Eu estava conversando com os pastores e eu me lembro que eu senti de mandar uma mensagem para uma pessoa que eu respeito muito, porque ela carrega algo tão poderoso de Deus, da manifestação de Deus, porque o tempo vai passando, gente. O tempo vai passando, novas gerações vão chegando. Mas eu mandei uma mensagem para essa pessoa dizendo assim: olha, ei, continua fazendo o que você está fazendo, porque aquilo que você carrega é algo atemporal. A presença de Deus, o fogo da glória é algo atemporal, porque independente da geração que esteja vivendo, quando ela tem um encontro com o fogo da glória, com a presença da glória, ela muda qualquer geração. Ela muda crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Então vamos buscar coisas atemporais, vamos nos relacionar com aquilo que é temporal, querido. Porque é isso, essa igreja foi estabelecida para marcar com a palavra do Senhor, para nos levar ao caminho da santidade e ativar pessoas para viver os propósitos de Deus. E eu quero esse fogo. Eu quero viver me relacionando com esse fogo. Quando nós olhamos para Levíticos capítulo 10, verso 1, diz assim: ora, Nadab e Abiú, os filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, e pondo eles fogo, e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e morreram perante o Senhor. Eu acabei de falar para vocês então desse fogo que também tem como finalidade nos ativar para o propósito de Deus, para nos conduzir às promessas do Senhor. Mas também a Bíblia relata sobre esse fogo que é um fogo da destruição. E eu confesso, existem muitos lugares que não falam sobre esse tema mais. Mas nós precisamos entender que quando nós falamos algo nesse sentido, que está nas Escrituras, sempre é a demonstração do amor de Deus para conosco, nos alertando, para que eu e você possamos nos posicionar, para viver uma vida que agrade ao Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Quando eu olho para esse texto de Nadab e Abiú, eu vejo esses dois rapazes, aonde eles chegaram de qualquer maneira e ofereceram esse fogo estranho. Ontem eu comentei um pouquinho sobre eles, aqui na mensagem anterior de ontem, e eles ofereceram esse fogo estranho. E a palavra de Deus diz que veio um fogo do Senhor e ali os devorou e eles morreram perante o Senhor. Por quê? Porque ninguém brinca com a glória de Deus. Ninguém brinca com a presença do Senhor. A pior coisa que pode existir na vida de alguém é perder o temor, a reverência, o respeito pelas coisas de Deus. Vivemos uma geração onde há tanta zombaria. E eu estava falando com o Ministério de Música, não é porque está falando sobre Deus ou cantando sobre Deus que Deus está recebendo tudo, irmão. Então nós precisamos alinhar o nosso coração para ver se a vida que nós estamos levando, nós estamos nos esforçando realmente para agradar o coração de Deus. E que não venhamos oferecer um fogo estranho. E o Senhor conhece todas as coisas. Esses rapazes pensaram que podiam chegar de qualquer maneira e sofrer a consequência do seu ato errado, da sua falta de temor e da sua irreverência diante do Senhor. Interessante, como ontem mesmo disse, que nós somos o bom perfume de Cristo. Para quem recebe a boa palavra da verdade, do Evangelho, é salvação, mas para quem rejeita, é destruição. O perfume é o mesmo, é a presença do Espírito Santo. Mas uns serão para a condenação e outros para a salvação. E quando eu olho para Nadab e Abiú, eu vejo eles que brincaram com o fogo da glória, que poderiam ter uma experiência de fogo, de ativação e experiências profundas em Deus, mas sofreram a consequência de agir de uma forma dissoluta diante da presença do Senhor. E sofreram a consequência.
E Apocalipse capítulo 20 diz assim, o verso 10: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. O verso 15 diz assim: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quando eu falo que temas como esses não são muito comentados em nossos dias, porque muitas vezes nós queremos estar ouvindo uma palavra que massageia o nosso ego. Nós queremos ouvir simplesmente aquilo que, eu preciso de uma palavra. Eu sei que Deus tem uma palavra para mim e para você, e eu tomo posse das bênçãos de Deus. Eu não sou doido de abrir mão das promessas do Senhor para a minha vida. Só que eu tenho que entender a responsabilidade de caminhar de acordo com a verdade do Evangelho. E aqui está falando sobre pessoas e o diabo e aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor, que serão lançados num lugar de tormento eterno. O verso 15 de Apocalipse 22 diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Todos aqueles que amam e praticam a mentira. É interessante porque ele usa a expressão todos aqueles que amam e praticam. Todos nós estamos sujeitos ao erro, todos nós estamos sujeitos a falhar. Se dizermos que nós não temos pecado, como a mesma palavra de Deus diz, nós estamos enganando a nós mesmos. Mas a questão é que a diferença entre aquele que vive na prática do pecado é porque ele vai continuar fazendo. Mas um adorador, ele é aquele que vai se arrepender diante do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda a vencer isso que está impedindo a minha comunhão contigo. Vai se humilhar diante do Senhor e vai dizer: eu não suporto viver distante da tua presença, Deus. Essa é a diferença. O nosso prazer não está no pecado, o nosso prazer está em ser santo como Ele é santo. É contemplar a santidade do Senhor. Tem uma churrascaria em São Paulo que chama Prazeres da Carne, né? Então tudo que você fala assim, prazer, você está relacionado à carne. Mas tem os prazeres de viver na santidade. O prazer de viver de acordo com a vontade de Deus. Mas existe este lugar. E se isso está escrito é porque o amor de Deus está sendo revelado a mim e a você. Porque Ele nos dá tempo para nos arrependermos. Aleluia. Há muito tempo atrás, diferentemente de hoje, não havia a tecnologia que nós temos. Hoje é muito fácil chegar numa igreja e ter um telão bonito como esse. Mas havia uma época, eu era bem novinho, devia ter meus 8 anos de idade, 8 ou 9, que havia uma forma de evangelizar passando filme em bairros, em cidades. Então, não era esse equipamento, era aquele rolo grandão, que você tinha que rebobinar e aquelas coisas todas. E eu me lembro então que foi feito um evangelismo na igreja onde eu frequentava, e nós saímos pelo bairro para dizer: olha, vai passar um filme e nós queremos que você vá até lá assistir. E isso era para as pessoas na época, que não tinha tanto acesso a uma tecnologia como aquela na época, era algo maravilhoso. E nós saímos no bairro evangelizando e muitas pessoas vinham assistir o filme. E eu me lembro então que as pessoas vieram até ali. E o nome do filme que seria passado para evangelizar, o nome do filme era O Inferno em Chamas. Alguém já assistiu esse filme aí, irmão? Aleluia. Irmão, eu estava com 8 para 9 anos de idade ali. E aí eu comecei a ver, o filme estava relacionado justamente ao que o texto está dizendo, de pessoas que não levaram Deus a sério ou rejeitaram a verdade do Evangelho. E, consequência disso, foram parar nesse lugar de tormento. E havia muita dor, havia muito grito, havia muito desespero, angústia. Irmão, eu estou falando, com 8 anos de idade, quando eu vi aquilo, eu falei: agora é que eu aceito Jesus. Vim pelo medo, mas depois me apaixonei, aleluia. Funcionou, está valendo. Mas esse filme estava relacionado com pessoas que descartaram a oportunidade de passar a eternidade com Cristo. E essa realidade não mudou. Por isso que nós, como igreja, estamos aqui. Porque existem pessoas que se não reconhecerem Jesus como seu Salvador, vão para esse lugar. E eu me lembro certa vez que eu estava assistindo uma reportagem
E aquilo me chamou muita atenção. E essa reportagem mostrava um grupo de homens que estavam numa fazenda. E aqueles homens estavam trabalhando e a reportagem chegou porque aqueles homens iam até a fogo em uma certa área da fazenda. Como eu sou da capital de São Paulo, eu não sabia dessa forma de trabalho, né? Desse estilo de trabalho. E aí eles perguntaram, a reportagem perguntou, o que vocês vão fazer? Falou assim, agora a gente vai até a fogo numa certa área daqui da fazenda. E eles falaram, mas por que vocês vão fazer isso? Não, aí eles responderam, não, vocês podem ficar tranquilos, porque o fogo que nós vamos atear aqui é um fogo controlado. Nós sabemos o que estamos fazendo. E para que serve? E eles disseram, esse fogo vai ser para limpar a área, que depois pode ser cultivado. E outra finalidade de nós atearmos fogo em uma área dessa fazenda é para nos proteger. É para proteger a fazenda. Mas proteger do quê? Porque quando nós limpamos a área, se de repente aparece um incêndio que a gente não estava esperando, esse incêndio não vai atravessar a fazenda, não vai trazer destruição. Aí nessa hora que eu vi eles explicando sobre isso, irmão, sabe o que veio na minha cabeça? Fogo contra fogo. O fogo da proteção contra o fogo da destruição. E eu e você temos o fogo da proteção. Contra esse fogo que eu falei, aonde as pessoas vão sofrer para sempre. E a palavra de Deus diz lá em Daniel capítulo 3, verso 24, diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? E responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofre. O aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, e os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os corpos destes homens, e nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, e nem sofreram a mudança os seus mantos, e nem sobre eles tinham passado cheiro de fogo. Glória. Fogo contra fogo, fogo contra fogo, irmão, vai pegando aí, vai pegando aí. Eu creio que você sabe o contexto dessa história. Nabucodonosor, ele levantou uma imagem, uma estátua, a fim de ser adorado por todos, tanto os babilônios também, como o povo de Israel, que estava ali como escravo. E ele levantou essa imagem, com essa intenção de ser adorado por todos. E ele usou uma ferramenta, irmão, que está dentro daquilo que eu faço. Ele usou uma estratégia, e ele disse assim: quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, quando vocês ouvirem a música do sistema babilônico, que não é a música do padrão do céu, mas é o padrão babilônico. Quando vocês ouvirem a música tocar, sabe o que vocês vão ter que fazer? Vocês imediatamente vão ter que se curvar diante da imagem que eu fiz e esquecer o Deus de vocês. A Babilônia tem um padrão musical. E o intuito do padrão musical é fazer que eu e você venhamos esquecer aquele que deve ser digno e adorado através dos nossos talentos e dos nossos conhecimentos e habilidades. Eu costumo dizer que o diabo não brinca de ser diabo, né, gente? Ele tem. O resultado da nossa nação, de tanta promiscuidade, a música está presente. Certo filósofo uma vez disse, se eu não me engano foi Platão, ele falou assim, você pode até escrever suas leis, mas se eu tiver a sua música, as pessoas me seguirão. E às vezes a gente é a geração do nada a ver. A gente aceita tudo, mas a Babilônia tem o seu padrão. Eu trabalho com a música, irmão.
Eu sei por que eu pego o meu saxofone e começo a ministrar as canções aqui. O meu desejo é que o Abba Pai venha e cure pessoas. Mas a Babilônia e o diabo, ele tem a finalidade de usar essa ferramenta para trazer destruição nas famílias e nos lares. Então ele deu essa ordem. Então quando a música da Babilônia tocasse, todos deveriam se prostrar. E a música tocou. E a palavra de Deus diz que todo aquele povo se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, com exceção desses três rapazes. Sadraque, Mesaque e Abednego. E é muito interessante porque quando alguém conhece o Deus a qual serve, ele não negocia. Porque eles disseram: olha, Nabucodonosor, olha, rei, fique sabendo que se o nosso Deus não nos livrar, nós não vamos nos prostrar diante da sua imagem. Não tem conversa. Nós sabemos o Deus a qual nós servimos. Nós não negociamos. Somos dele, ponto final. Que o Senhor esteja levantando uma geração que esteja disposta a realmente ser separados para a glória do Senhor. E a música tocou. E eles não se prostraram e foram lançados nessa fornalha de fogo ardente, mas o sobrenatural veio. Meu Deus. Deus tem coisas sobrenaturais para aqueles que confiam nele plenamente. Aleluia, irmão, por isso que eu falo, se relacionar com a glória, se relacionar com o fogo, vai trazer experiências que você jamais imaginou que seria possível. É fogo contra fogo, irmão. É fogo contra fogo. E sabe qual foi o resultado? É interessante porque a palavra de Deus diz que havia fogo, mas eles não foram, nem um fio de cabelo foi chamuscado, nada, não tinha nem cheiro de fumaça. Isso me faz lembrar da sarça ardente. Algo se repetindo na vida desses três rapazes. E o resultado foi esse. Falou Nabucodonosor no verso 28 e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir ou adorar a Deus algum, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em um montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Aleluia. Quando eu olho esse resultado onde Nabucodonosor quis levantar uma imagem para ser adorado, e agora ele está reconhecendo o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso significa que aqueles que se relacionam com o fogo da glória, que verdadeiramente levam a palavra do Senhor a sério, que se comprometem com a presença de Deus, essas pessoas podem ser um instrumento poderoso para fazer com que pessoas que se levantam contra o nome do Senhor venham reconhecer que eu e você adoramos o único e verdadeiro Deus. Primeira Reis 18:33. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei a segunda vez, e fizeram a segunda vez. De novo disse: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. E sucedeu, pois, que sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E quando o povo viu isto, prostraram-se todo com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aqueles que se relacionam com o fogo da glória. Aleluia. Rakatarabashori andará. Aleluia. Esse cenário também é muito interessante, porque houve essa batalha entre Elias e contra os 400 profetas de Baal. Você parou para pensar que eram 400 contra um? Mas aquele que está com Deus é a maioria, amém? Então não importa a estrutura que o inferno possa ter para tentar fazer os seus rituais e os seus objetivos, se o Senhor encontrar alguém que esteja disposto a pagar o preço, aleluia, e de ser um instrumento nas mãos do Deus vivo, o agido sobrenatural do Senhor irá acontecer em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso, querido.
porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu creio. E o cenário era que houve essa batalha. E ambos levantaram altares. Havia o altar dos profetas de Baal e havia o altar de Elias. Agora, na aparência e na estrutura, era a mesma coisa. Ambos pegaram pedras para edificar o altar. Ambos pegaram lenha e colocaram sobre o altar. E ambos pegaram sacrifício. E a palavra de Deus diz então que eles passaram a manhã inteira clamando a Baal, e parte da tarde a ponto de mutilar-se um ao outro. Enquanto isso, Elias estava zombando. Meu Deus do céu, quem está seguro em Deus é um negócio incrível, irmão. Meu Pai do céu. Elias dava gargalhadas pela atitude deles. E a palavra de Deus diz então que Elias começou a clamar ao Senhor. E o fogo veio. E o fogo veio. A lição que eu posso aprender com isso é que o que vai fazer a diferença e que vai fazer com que o ato se concretize em altares é a presença do fogo. E a palavra de Deus nos diz que eu e você somos o sacrifício vivo. Eu e você somos altares dessa geração, desse tempo. A questão é: quantos querem o fogo da glória? A presença do fogo vai consumar o ato. A presença do fogo vai fazer com que a obra seja completa. Eu quero esse fogo. E não é à toa que existe uma promessa que diz: em verdade vos batizo em água na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno nem de levares as alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Eu quero, irmão, eu quero esse fogo. Eu quero. Eu me lembro, ainda na época da atmosfera de adoração, nós fomos ministrar em Brasília. E aí o papai veio, sabe? Começou a nos tocar de uma forma tão poderosa. No final do culto, um rapaz aproximadamente 30 anos, por aí, ele chegou para mim no final do culto e falou assim: Davi, eu estou com um problema sério. Eu falei: o que foi? Ele falou: então, rapaz, eu nunca tinha participado de um culto como esse. E eu vim aqui, participei, e eu comecei a orar em línguas. Eu falei: não, cara, mas isso é uma bênção, rapaz, né? É uma promessa que se cumpriu sobre a sua vida. Ele falou: não, você não está entendendo. Eu falei: o que foi? É que eu sou de uma igreja que não crê nessas coisas. Eu falei: não, fica tranquilo, se ele te encheu, ele vai te direcionar o que você tem que fazer. Ele falou: não, você não está entendendo. Eu falei: mas o que foi, irmão? Ele falou: que eu sou o pastor dessa igreja. Ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. E eu creio, e eu quero. E a palavra do Senhor diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, como que de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que, meu Deus, como que de fogo, que se distribuiu, e sobre cada uma deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu estava participando uma vez de um retiro de pastores, e naquele momento ali, né, vendo Deus ali agindo através da sua palavra, mas ao mesmo tempo eu senti o Espírito Santo falando assim: Davi, aonde foram parar as línguas como que de fogo? O que fizeram com as línguas como que de fogo?
Eu trabalhei na CCE. Quem lembra dos aparelhos da CCE aí, gente? Amém. Quem teve aparelho da CCE? Começou comprando errado, né, irmão? Conserta, estraga, né? Aleluia. Eu tive a oportunidade de trabalhar na CCE. E na CCE eu tinha um amigo, um colega de trabalho, muito querido, queridaço. Ele já era um senhor. E eu me dava muito bem com ele. Só que quando entrava no assunto sobre Deus, ele era como se fosse uma tábua, porque ele não cria em Deus. Então era como se eu falasse algo, entrasse por um ouvido e saia pelo outro. Ele não dava atenção nenhuma sobre esse assunto, mas qualquer outra coisa que a gente conversasse estava de boa. Ele era muito gente boa mesmo. E eu pegava carona com ele para ir para o trabalho. E eu me lembro então que um dia eu estava ali na Castelo Branco, para quem conhece São Paulo, ali em Barueri tem a Petrobras. E eu estava ali na Castelo numa segunda-feira, pela manhã, aguardando ele tinha um fusquinha laranjinha. E de repente então eu vejo o carro dele vindo ali para Castelo Branco. Aí ele parou. Isso era numa segunda-feira de manhã. E aí eu entrei no carro dele. Aí eu falei para ele assim: e aí, Salles, como foi seu final de semana? Aí eu vi aquele marmanjo, irmão. Ele não conseguiu nem dar oi para mim. Ele começou a chorar como uma criança. Ele chorava compulsivamente. Chorava de soluçar. Aí eu pensei comigo, acho que alguma coisa deu errado aí. Aí eu falei para ele assim: ó, se você sentir à vontade, estou aqui para te ouvir. Se não quiser falar, fique em paz também. Aí ele saiu dirigindo e chorando, irmão, de pular no banco assim. Aí daqui a pouco ele começou. Aí ele falou assim: Davi, sabe, ontem eu decidi visitar uma igrejinha lá perto de casa. Eu falei: ih, rapaz. Ele falou: é sério? Ele falou: é. Então, eu fiquei curioso para saber como que era esse negócio dos crentes. E aí, eu fui lá participar desse culto aí. Uma igrejinha pequenininha, banquinho de madeira. E aí eles começaram a cantar algumas canções. E ele é ateu, irmão. Aí começaram a cantar algumas canções. Cantaram, depois que cantaram, ficou um momento meio silencioso, mas as pessoas ainda continuaram de pé. Ele falando da forma dele. Aí ele disse que num dado momento, do lado esquerdo dele, uma mulher começou. Aí ele olhou para aquela mulher sem entender nada. O que essa mulher está fazendo? E a mulher lá. E ele ali prestando atenção em tudo, mas sem entender direito. E a mulher, no mover do Espírito Santo. Aí ele disse que: Davi, daqui a pouco eu comecei a sentir algo que vinha da planta dos meus pés. E começou a subir, começou a subir, começou a subir. Eu comecei a ter uma experiência que eu nunca tive em toda a minha vida, Davi, onde eu senti Deus pela primeira vez. E eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, aleluia. Pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Eu falei: mano, se eu soubesse eu tinha orado em línguas com você faz tempo, bicho. Falei em português, você não entendeu? Eu não estou falando que isso é uma doutrina, mas foi a forma como Deus alcançou o meu amigo que era ateu. Por isso que nós não podemos encaixotar o Abba Pai. Nós não podemos, querido. Porque quando Ele vem, tudo muda e tudo é possível. Tudo é possível. Certa vez o Senhor nos deu a oportunidade de ministrar numa igreja em Santo André. Uma igreja grande. E eu fui convidado para ministrar numa outra igreja em São Paulo. E aí o pastor falou assim: ó, depois eu vou contar para vocês porque que eu chamei o Davi. Aí depois fizemos o louvor, aí eu trazei a palavra. Foi nessa hora que ele falou com a igreja. Ele falou: gente, agora vocês vão entender por que eu trouxe o Davi aqui. Ele falou assim: há muitos anos atrás, eu nem sei quantos anos que é, uns 10 anos, né? Uns 10 anos atrás,
Davi foi ministrar numa igreja em Santo André. E pensa num cara perturbado que eu era. Desanimado com a vida, tudo dando errado, querendo desistir de tudo. E aí, o Davi chegou lá com o saxofone dele. Eu falei, só falta esse cara vir querer soprar esses sax no meu ouvido aqui. E não deu outro, irmão. Fui parar justamente no cara. Mas ele disse que naquele momento ali, através do som do instrumento, o Senhor falava muito forte com ele. E ele começou a chorar e se derramar diante da presença do Senhor. Paralelamente, do outro lado, tinha um outro rapaz passando a mesma situação. E o Espírito Santo que faz a obra, né, irmão? Aí eu fui parar justamente nesse outro cara. E o outro também, o Espírito Santo teve, né, ele teve uma experiência com o Espírito Santo. E esse pastor, que é um pastor de uma grande igreja em São Paulo, falou assim, eu trouxe o Davi, porque naquele dia Deus marcou a minha vida com a presença dele. E hoje, né, nós temos esse ministério. E eu queria, né, de uma forma honrar a vida de Davi e agradecer a vida dele, porque Deus usou a vida dele para poder manifestar o amor dele. E o outro pastor que estava na mesma situação também se tornou, o outro, né, também se tornou pastor de uma grande igreja, para a glória do nome do Senhor. Meu irmão, eu não duvido do agir de Deus, eu não duvido do poder de Deus. Aleluia, querido, quando nós estamos reunidos aqui, há uma ativação no Espírito, e é isso que eu quero, que eu e você possamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Aleluia, sabe por quê? Porque certa vez um avivalista disse que nunca foi a intenção de Deus que a igreja se tornasse uma geladeira para preservar a perecível religiosidade humana. A sua intenção é que ela fosse uma incubadora, aonde se desenvolveriam novos convertidos. Eu creio que eu estou dentro de uma incubadora, aonde estão se desenvolvendo novos convertidos para a glória de Deus e para fazer a diferença em Brusque. Em nome do Senhor Jesus. O maior milagre que ocorreu naquele dia do Pentecoste, meu irmão, foi a transformação que se operou na vida daqueles discípulos que aguardavam a promessa de Deus. Aquele batismo de fogo transformou a vida deles para sempre. Aleluia. É fogo contra fogo, irmão. Nós temos a responsabilidade de falar do amor de Jesus aos perdidos, de usar a autoridade que foi nos dada através do nome do Senhor para manifestar a glória de Deus. E sabe por que é necessário nós carregarmos o fogo? Porque se a igreja perder o fogo da presença, as pessoas irão para o fogo do inferno. Se a igreja perder o fogo da presença, as pessoas irão para o fogo do inferno. Lucas capítulo 12, 49. A palavra de Deus diz assim, Jesus diz, eu vim lançar fogo na terra. Eu vim lançar fogo na terra. A obra do Espírito Santo continua. O fogo não se apagou, irmão, e o fogo não pode se apagar. O fogo deve arder continuamente sobre o altar. Aleluia, e eu quero esse fogo. 2 Tessalonicenses capítulo 1 verso 7 diz, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os seus anjos do seu poder, com labareda de fogo. Com labareda de fogo, tem fogo, os seus olhos são como chamas de fogo. Aleluia, e Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Rakatarabaxiamá. Aleluia. Quantos querem esse fogo da glória sobre a sua vida? Lembra que eu falei da canção? No início de 2024? Que o Senhor estava nos dando essa canção para que, eu creio que é uma forma para que a igreja volte a clamar pelo fogo da presença, para sermos ativados no Espírito, para que não seja simplesmente obras humanas, mas sejam obras do Espírito. E aí eu fui olhar alguns patriarcas, nos momentos em que eles levantaram altares ao Senhor. E eu achei muito interessante, porque assim que Moisés e Arão levantaram o tabernáculo ao Senhor, eles também levantaram a estrutura de um altar, pedra, lenha e sacrifício. Botaram ali o animal. Mas sabe o que me chama a atenção? Que quando eles levantaram esse altar, não foi necessário eles acenderem ali uma chama para que pudesse pegar fogo naquele altar. Sabe por quê? Este fogo vem de Deus.
e acende o altar. O próprio Deus veio, irmão, veio acender aquele altar. Eu falei, não, peraí, acho que foi, será que foi só aqui? Aí a gente olha Abraão levantou diversos altares ao Senhor e teve experiências tão poderosas, né? E Gênesis 15, 17 diz assim: sucedeu que posto o sol houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dias fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Abraão teve experiências profundas com a presença do Senhor, levantando altares a Deus, até aquela mesma do seu filho Isaque, que a glória do Senhor se manifestou e o seu filho foi poupado da morte. Deus ama altares, irmão. Nós acabamos de falar sobre Elias contra os 400 profetas de Baal, que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. E Elias não precisou acender um fósforo sequer. Sabe por quê? Este fogo vem de Deus e acende o altar. E eu creio que eu estou no meio de altares aqui, amém, querido? Aí só que não para por aí, irmão. Deus realmente ama acender altares. Aí eu fui parar lá em Davi, no momento em que Davi fez a contagem do povo e Deus reprovou a atitude de Davi. E ali então o povo sofreu a consequência da desobediência de Davi. Foi algo terrível que aconteceu no meio do povo de Deus. E Davi foi orientado a levantar um altar ao Deus vivo, um altar de arrependimento. E ele comprou uma terra, e ali, porque ele não queria oferecer nada ao Senhor que não lhe custasse algo, e ele comprou essa área. E ali então Davi coloca a pedra mais uma vez, coloca a lenha, coloca o sacrifício, e ele se humilha perante o Senhor. E este fogo vem de Deus e acende o altar. Rapaz, Deus gosta de altares, hein, irmão? Deus gosta de fogo, hein? Deus gosta de incendiar altares, irmão. Aí você pensa que acabou? Acabou não. Salomão construiu um mega templo ao Senhor. Aleluia. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, porque este fogo vem de Deus.